Olá, tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? Bom, o tema de hoje, né, um dos temas mais pedidos por vocês. Hoje eu vim falar sobre entrevista de emprego, tá? Então vou esperar vocês entrarem um pouquinho, deixar chegar algumas pessoas aqui na live para eu poder começar a falar, tá certo? Caso você ainda não me conheça, mentora profissionais da área da enfermagem, tá certo? Então vou só pedir para quem já entrou, só me sinalizar se vocês estão me ouvindo e me vendo bem, tá? Para que eu dê continuidade aqui, né? O Diogo, eu sei que você já tá aí, Diogo, você nunca perde. Iniciou o trabalho. Estão seguindo? Me ouve bem? Tá tudo bem aí? Então tá bom, gente, vamos lá. O assunto que eu vou falar hoje é entrevista de emprego, tá? Dentro deste assunto de entrevista de emprego, tem vários tópicos para ser falados. Hoje eu vou abranger aqui a maioria, de acordo também com as perguntas que vocês foram me falando, me fazendo durante o dia hoje, nas caixinhas lá, né? Eu coloquei algumas perguntas lá nos meus stories, aí as pessoas foram perguntando, algumas me mandaram por direct, outros me mandaram pelo WhatsApp, dentro dos meus grupos também, tá bom? Então eu quero aí ajudar vocês ao máximo. Peço por gentileza, vocês que são dos meus grupos, nos grupos que eu já estou ao vivo, e eu gostaria muito que vocês compartilhassem a live e marcasse alguns amigos de vocês, né? Principalmente aqueles amigos que vocês sabem que estão procurando emprego, porque assim vocês estariam ajudando. Que esse assunto de entrevista é muita dúvida que vocês têm. Então, vou esperar chegar em pelo menos 22 pessoas, estamos já em 19, e aí a gente começa a falar, tá certo? Tô vendo um monte de gente aqui conhecida, a grande maioria que eu já conheço, alguns são meus clientes, grande parte deles, outros não, né? Mas todos vocês são extremamente bem-vindos. O meu objetivo é ser, né? Então, eu vim falando bastante durante muito tempo, coloquei vários materiais. Se vocês ainda não viram, tanto no Facebook quanto no Instagram, tem bastante material falando de currículo, tá? Agora eu paro um pouco de... embora eu agora vou falar mais de entrevistas, de inteligência emocional, de gestão de conflitos, né? Porque eu sei que o currículo vai fazer vocês entrarem na instituição. Porém, os comportamentos, porém, a gestão de conflitos e as outras habilidades são habilidades que vão fazer vocês ficarem na instituição, passarem na entrevista e, inclusive, serem promovidos, tá certo? Bom, tem bastante gente, já passou dos 30, tô super feliz por isso. Continue compartilhando e marcando a galera, até porque hoje juro que eu vou tentar. A Bruninha entrou. Beijo, filhota. Bruna já tá lá na casa dela, já me abandonou, minha filha. Eu vou tentar falar tudo em 1 hora, né? Tudo óbvio que vai ficar assuntos ainda pendentes, com certeza. Eu vou voltar em outras lives, tá? De acordo com essa, eu vou ver as dúvidas que vai ficando mais, então eu quero sanar várias dúvidas para vocês. E ao final da live, fique comigo, porque quem tiver ao vivo comigo até o final da live e escutar o que eu tenho para falar, vai ter algumas boas surpresinhas, tá? Então eu digo para vocês aí que vai valer bastante a pena vocês ficarem, tá bom? Amigos de vocês, marcando aí as pessoas que vocês conhecem e sabem que precisa se preparar melhor. E aí eu vou começar aqui falando para vocês. Deixa eu ver por onde que eu vou começar. Foco na entrevista, tá? Qual que é o foco da entrevista, na verdade? A gente tem 2 focos quando a gente faz a entrevista, né? De mapear os comportamentos, tá? E também as competências técnicas, né? Por isso que muitas vezes vocês fazem entrevista com a pessoa, né? Normalmente vocês vão fazer com o recrutador, alguém um psicólogo, né? Esses profissionais, eles vão avaliar mais as questões comportamentais e o gestor
Normalmente eles vão perguntar mais sobre questões técnicas e ver se vocês têm perfil ou não para aquela vaga que eles têm disponível, porque normalmente o gestor final, ele sabe exatamente do tipo de profissional que ele está precisando para aquela. Então, é mais dessa forma aí que as coisas funcionam. Bom, vocês sabem muito bem que é muito nos dias de hoje, né, de pandemia, vocês fazerem entrevistas online. Então hoje eu trouxe bastante assunto para falar sobre entrevista online, porque eu sei que grande parte dos meus clientes estão fazendo inclusive essas entrevistas online, já passaram vários perrengues, né, por conta disso. E aí eu vou deixar várias dicas para vocês poderem seguir e quem sabe aí vocês irem melhor a partir das próximas entrevistas que vocês vão fazendo. Bom, eu sempre digo e repito, se vocês estão encaminhando o currículo, fatalmente vão acontecer algumas coisas e não se assuste com isso acontecer. A primeira delas é alguém entrar em contato com você para que você vá fazer provas, né? Então, se vocês já sabem que isso vai precisa fazer, se preparar para as provas, tá? Estudem, estudem, estudem muito, não só para passar nas provas, mas para ser profissional com qualidade, de excelência, que vai cuidar do outro, né? Vocês vão ser chamados para a prova, então já sabe que vai ser chamado, começa a estudar, nada de ficar desesperado, depois 1 dia, 2 dias antes, né, perguntando em tudo quanto é grupo, em tudo quanto eu estudo, o que eu estudo, ou então me passa a prova, né? Você pode ter uma grande surpresa, que sua prova pode ser totalmente diferente. Então, né, vamos lá, estuda pra... Se você está mandando currículo, está fazendo provas, adivinha o que vai acontecer? Provavelmente você vai sim ser chamado para fazer entrevista, né? Porque é o próximo passo. Então não adianta se desesperar. O que vocês precisam fazer é se preparar. Se desesperar na véspera não adianta. E eu quis trazer essa live hoje porque eu tenho percebido cada vez mais o desespero das pessoas por conta das entrevistas, né? E aí as pessoas me ligam 11 horas da noite, num domingo, né? No sábado ficam mandando mensagem. Aí eles, pelo amor de Deus, Aí, infelizmente, nem todo alguns períodos, por mais que eu esteja trabalhando também agora direto, né? Inclusive os finais de semana, porque estamos em quarentena, não tenho muito. Adoro trabalhar, então eu fico atendendo vocês. Eu não consigo atender 3, 4, 5 pessoas ao mesmo tempo e aí vocês vão ficar na mão, infelizmente. Mas eu quis trazer essa live para vocês para falar várias coisas que vocês podem ir antes para que vocês não passem os perrengues da vida, tá? Que muita gente acaba passando depois. Então, vai ser chamado, precisa se preparar. O que é se preparar para a entrevista? Primeira coisa que vocês precisam fazer e saber: se conhecer, né? Eu sempre venho falando isso para vocês. Se vocês não se conhecem, se vocês não sabem o que vocês querem da vida, se vocês não sabem quem são vocês, como é que você está querendo encantar o recrutador, fica um pouquinho difícil, tá? Depois eu vou falar de várias perguntas para vocês repensarem sobre vocês, tá? E com certeza vocês pensando sobre isso, vocês vão ir melhor nas próximas entrevistas que vocês vão fazer. Então é importante que você saiba sobre você. É importante que você estude sobre o local que você vai fazer esta entrevista, tá? Então, uma coisa que vem antes, eu pego muito nessa tecla, principalmente quando eu faço para a pessoa, o que você quer, o que você deseja para sua vida, e eu recebo, na grande parte das vezes, uma resposta que é qualquer coisa serve. E aí eu digo que isso fica muito complicado, né? Quando você diz que qualquer coisa serve, o que vier tá bom, aí é a primeira experiência mesmo. Então, para mim, não é bem assim, tá? Eu sei da necessidade, eu sei da ansiedade de vocês quererem trabalhar, mas não queiram entrar em sapato que não te sirva,
tá? Porque muitas vezes você vai se decepcionar bastante. E aí você vai para 1, 2, 3, 5 empregos e você não para em lugar nenhum. E aí depois fica feio para você ficar explicando para o recrutador por que você não parou em lugar nenhum. Então é importante, e eu acredito que quando vocês estavam estudando, vocês acabaram se identificando com algumas coisas, né? Então comecem pelo menos ter um pensamento assim, puxa, eu achei bem bacana a atenção primária, posto de saúde. Eu gostei muito de trabalhar com criança ou com recém-nascido. Eu achei bem legal a parte de urgência e emergência. Eu me identifiquei muito com o idoso. Então vocês começam a se preparar mais para essas áreas. Não que vocês também não possam se preparar para as outras, né? Um geral. Mas não dá para uma pessoa ser especialista em tudo, principalmente no início, né? Então as pessoas elas começam a ficar tão perdidas que começam a fazer três pós-graduação junto, duas graduações juntas, duas pós-graduações juntas, né? E isso acaba, ao invés de vocês acharem que, nossa, o recrutador vai me achar o máximo, porque eu tô para qualquer coisa, né? Se precisar disso eu tenho, se precisar daquilo eu tenho. Não é bem assim, muito pelo contrário, isso mostra que você não tem foco, né? Que você não sabe para onde você vai. E consegue identificar bem. Então procure algo que você goste, né? E não vá pelo que todo mundo tá falando, né? Não vai junto com a manada aí, porque dizem que se eu fizer urgência e emergência, eu vou conseguir emprego mais rápido. Eu sempre digo isso, gente, não é uma verdade. Você gosta de urgência e emergência, você se identifica ou não? Se você se identifica tanto com a clínica médica, por que não fazer uma pós em clínica ALS ou ACLS ou cursos extracurricular que possa te ajudar também nas questões de urgência e emergência? Todos devem saber, tá? Isso serve para o enfermeiro, para o auxiliar e para o técnico de enfermagem. Então, assim, tenha foco, comece a pensar o que você gosta, para aquilo que você tem mais habilidade, que certamente fica mais fácil quando você vai começar a se preparar, né, para os processos seletivos. E entrevistas também vocês vão conseguir se saírem melhor. Então, estudem sobre a instituição, tá? Vai lá nos sites, né, da instituição, dá uma olhada, né, o perfil daquela instituição, pergunte sobre pessoas, para pessoas que já trabalham naquele local, sobre aquela instituição também, isso é muito importante, né, como que é, qual que é o perfil, o que que eles atendem, é SUS, não é SUS, qual sistema eletrônico usa, pergunte tudo que você puder saber, para você chegar lá mais preparado, tá? E aí a gente vem com as mentirinhas também, né? Quantas vezes perguntei, gente, vocês sabem um pouco da instituição? Alguém entrou no site? Aí sempre tem aquelas pessoas que sim entraram, se interessaram, e isso para nós que está entrevistando, fala, ó, que legal, essa pessoa está realmente interessada. Só que tem muitas pessoas, né, que gostam de enganar o recrutador, e ele fala assim, eu fui, eu vi tudo. E aí é muito fácil a gente, né? Então você fala assim, então cita duas coisas importantes que você pesquisou do site. Então é que sabe como que eu não lembro direito, e a gente já percebe que aquilo não é verdade. Aí fica pior ainda, porque aquela pessoa já perde ponto, perde muito ponto, tá? Então sempre haverá que levar para entrevista. Sempre, por favor, não vá me mentir na entrevista que fica feio para vocês, tá? Valorizar todas as experiências que vocês têm. Foi legal porque eu acho que no último mês eu não vida como eu tenho feito nos últimos tempos, né? É uma coisa já mais proposital, que eu tô meio que deixando os currículos, né? Faço ainda, mas menor, e quanto mais consultoria eu faço, mais eu vou entendendo vocês, né, as dificuldades e os medos e as angústias de vocês, e vou colocando outros temas e abordando outros assuntos. Eu tenho pessoas incríveis, tá? Profissionais assim, incríveis de verdade, de muito valor, e pessoas totalmente sem experiência na área ainda. E é muito interessante porque no início da minha consultoria eu sempre começo perguntando muito sobre a vida da pessoa, sobre a vida pessoal inclusive da pessoa, e depois sobre a escolha profissional,
se identificou, se não, porque todas essas perguntas vai me ajudar a elaborar, ajudar ela a elaborar o script dela depois, para que ela se desenvolva melhor, né, e fale isso nas cada pessoa é única, não existe script igual para ninguém, porque ninguém tem as mesmas experiências e as pessoas são diferentes, tá? E aí, na grande maioria das vezes, em 90% das vezes, as pessoas acabam dizendo para mim, numa simulação, né, para recém-formados principalmente, a seguinte frase: sou fulana, tenho tantos anos, sou auxiliar de enfermagem ou enfermeira e ainda não tenho experiência, tá? E aí ela acaba perdendo grande chance, né? Porque quando o recrutador pergunta de cada um, a experiência, se tem ou não, mas todos vocês que estão aqui, né? Eu tenho absoluta certeza, sem sombra de dúvida, tem um monte de experiência, tá? E aí eu vou explicar sobre isso, porque aqui eu tenho certeza que não tem nenhum bebezinho ainda. Todo mundo que tá ouvindo a live, vendo a live, a não ser que tenha alguém com um bebê no colo, né? Mas vocês têm experiência de vida, experiências muito provavelmente que vocês trazem, experiências que vocês trazem de outros empregos que vocês adquiriram, dos estágios que vocês fizeram, tudo isso acaba valendo muito também quando colocado dentro de uma entrevista. Ontem eu fiz uma consultoria com uma menina incrível, assim, uma gracinha de pessoa, 26 anos de idade, e essa garota vai ser a primeira experiência dela ainda como enfermeira, porque ela ainda ela terminou a graduação, vai iniciar uma pós, mas ela ainda ela tá de licença, né, por conta de uma questão. Então agora, né, logo, acho que daqui uns 2, 3 meses que ela inicia o currículo, mas ela, né, como é uma pessoa que está bem focada, ela me procurou antes, já para preparação de currículo e para eu ir preparando ela para a carreira. E aí, logo de início, eu percebi que era uma pessoa muito, que se falava muito bem, muito comunicativa, experiências incríveis de vida, embora ela só tivesse idade. E aí, quando eu fui fazer a simulação com ela disse exatamente essas 3 frases, né? Ela falou a idade, o nome, disse que era casada e que ainda não tinha experiência, praticamente só. Só que essa garota, ela começou a trabalhar muito jovem, inclusive ela tinha de experiência, embora ela estava... Só em um lugar ela tinha 11 anos de experiência, né? Ela trabalha, como eu não vou falar o nome, então tudo bem de eu falar, e se ela tiver aqui eu tenho certeza que não teria problema nenhum. Ela trabalha num consultório odontológico há 11 anos. E também ela me disse anteriormente, né, a nossa entrevista, que ela iniciou muito cedo na carreira. Aliás, ela iniciou muito cedo o trabalho. A princípio ela não sabia direito o que ela queria da vida. Ela foi fazer não é enfermagem do trabalho, eu sabia, tinha certeza que ia me fugir. Esqueci o nome, alguma coisa do trabalho, que eu vou lembrar o que é, depois eu conto para vocês. E aí ela trabalhou 11 anos, né, neste lugar, e aí eu perguntei muito dos estágios dela, e ela, assim, falou coisas maravilhosas do estágio, né, que ela tinha super aproveitado o estágio, que todas as vezes que tinha oportunidade de fazer os procedimentos, ela fazia. E aí ela me disse também que ela ficou durante um mês acompanhando uma senhora como cuidadora dela, na verdade, em todas as necessidades que ela tinha. Essa senhora internou e ela foi para a UTI. Ela se encantou pela UTI, ela conheceu muitos procedimentos, muitas coisas, e ela começou a estudar sobre muita coisa também, né? Então, eu percebi, né, em toda a conversa com ela, que ela tinha muitas habilidades. Dentro do consultório, ela conhecia bastante sobre esterilização, sobre material contaminado, não contaminado, então ela tinha bastante conhecimento. Porém, na hora da entrevista, ela nada.
né? E aí eu disse para ela, você acabou de perder uma grande oportunidade, né? Se você tivesse, lógico, numa entrevista, porque o recrutador, ele não vai muitas vezes ficar espivinhando toda a sua vida ali, porque ele não tem tempo para isso. Então cada um tem que dar o melhor de si na hora da entrevista. E ela, naquele momento, ela não tinha conseguido, porque na verdade ela nunca nem tinha feito entrevista na vida. Ela já trabalhava há 11 anos e quando ela entrou nesse primeiro emprego dela, ela não tendo entrevista, então ela não tinha, não sabia nem o que dizer. E aí eu fui dizendo para ela, né, que toda a experiência que ela teve de vida, né, do que ela já tinha estudado anteriormente, a experiência que ela tinha no trabalho atual dela, né, as experiências maravilhosas que ela teve em estágio, e tudo isso se leva para entrevista. Então se conta isso. Fulana, tenho tantos, iniciei trabalhando muito cedo, durante 11 anos, estou há 11 anos trabalhando em X lugar, onde eu faço isso, aquilo, outro. E aí eu já disse isso para muitas pessoas e vou sempre continuar dizendo que as suas habilidades, quando você fala das suas habilidades de empregos anteriores, muitas vezes o recrutador já está pensando em outras não naquela vaga especificamente, porque talvez o perfil seja outro, mas pode ser para aquela vaga, mas muitas vezes unidades dentro da instituição que poderia te colocar. Isso, inclusive, já aconteceu comigo. Uma vez eu fui fazer uma entrevista e eu tinha bastante habilidade, experiência para aquilo que eu ia atuar. E eu sei que eu fui super bem na entrevista, né? Falei, barará. E a recrutadora, né, depois eu recebi a resposta negativa. Né? Na verdade, a resposta foi me dizendo que eu estaria em banco de talentos, né? Eu falei, poxa vida, né? Queria tanto aquela vaga, poxa, eu sei que eu fui bem, mas enfim, fiquei em banco de talentos. Pouco tempo depois, a empresa me chamou e eu soube por que eu fiquei em banco de talentos. Porque de acordo com as minhas experiências, eles já sabiam que iam surgir uma outra vaga em um outro determinado lugar que eu me encaixaria muito melhor. Então, na verdade, o que ela fez? Ela me deixou em stand-by, pegou uma outra pessoa que ficaria para aquela vaga e me colocou numa vaga, acho que uma semana depois, muito melhor, né? Então isso acontece muito, né? Eu também acabei fazendo muito. Às vezes eu tava com uma vaga aberta para um determinado setor e eu conversava com a pessoa e ela falava de outras habilidades que ela teve, em outros empregos que ela teve, e eu falava, nossa, com essa habilidade de vendas, com essa habilidade administrativa, com essa habilidade, sei lá, de gestão de conflitos, porque essa pessoa de uma equipe de vendas, muito provavelmente ela vai se dar muito bem para X vagas, né? Então a gente acaba separando esse currículo. Então não perca oportunidades e saiba falar melhor sobre você, tá? Eu não estou vendo agora vocês comentando, mas depois eu vou dar uma seguir, eu vou responder algumas perguntas aqui ao vivo, mas eu trouxe muitas perguntas que já me fizeram, tá? Então, se eu não conseguir responder todas hoje, eu vou fazer mais live, tá? Essa não fica só nessa, não. Sobre entrevista de emprego, vai ter várias e depois vai ter outros assuntos também. Bom, então você precisa valorizar muito as experiências que você tem, tá? Bacana que acontece nas consultorias. A primeira delas é apresentar vocês a vocês mesmos, né? Eu percebo que as pessoas não se conhecem ou não se valorizam, ou por várias questões que tiveram na infância, na adolescência e até na vida adulta mesmo, né? As pessoas estão tão tristes, chateadas, porque o marido desvaloriza, porque os pais desvalorizam, porque existe muita comparação de irmãos. Não se sente, ela acha que ela não tem valor. Um valor incrível, né? São pessoas que com muito conhecimento, com muitos valores, são ótimas pessoas, só que elas não estão conseguindo enxergar isso. Então, muitas vezes, em consultoria, é muito importante, porque ela vai me falando, e aí depois eu faço essa devolutiva para ela, né? Quando ela se apresenta, e eu consigo captar essa sensibilidade, eu tenho essa sensibilidade de perguntar
apresento, olha, e tudo foi ela que foi me trazendo, né, durante a nossa conversa. Então, valorize as experiências de vocês. Outra dica de mega importância que eu dou para vocês é investir na carreira de vocês. Gente, nada de fazer a graduação, nada de fazer o técnico de enfermagem. Olha, já chegamos aqui, e quanto mais pessoas entrar, mais eu, né? E como aqui nós estamos no Facebook, então vai dar continuar aqui falando. Então não perca a oportunidade na vida de vocês, invista na carreira de vocês, tá? Nada de dizer eu não tenho dinheiro. Tempo você vai arrumar, tá? Eu sempre falo, eu vou pro resto da minha vida. Tem 24 horas. Deixa de assistir novela, deixa de assistir Big Brother, deixa de assistir, sei lá, o que você gosta de assistir, ou, né, tira alguma coisa aí, tira da hora do sono, na carreira de vocês. Estudem, estudem, estudem. Eu bem, não tem dinheiro, e aí eu volto lá, né, nos gratuitos. O quanto que tem de cursos gratuitos. Gente, cada vez que eu faço, eu comecei com vários links lá, hoje eu tô assim, com uma infinidade de links que eu mando para as pessoas que eu faço, que eu preparo o currículo, para ela ir lá se preparar fazendo cursos gratuitos. Então tem em todo, para todas as, tá? Tem os pode investir no pago sempre, com certeza, ele tem muito mais conteúdo, mas tem muita coisa boa gratuita. Quanto mais você estudar, mais você vai para a entrevista. Tá? Então, essa insegurança que vocês têm, na grande maioria, meu Deus do céu, saí da graduação, eu ainda não me sinto preparada, eu não sei nada, eu saí do curso técnico, eu ainda estou com medo. Se você ir lá e começar a se